As células-tronco surgem no ser humano ainda na fase embrionária. Elas têm a capacidade de dar origem a diversos outros tipos de células de diferentes órgãos e tecidos, como pele, coração e células sanguíneas. Elas também são responsáveis pela renovação celular constante de alguns órgãos do corpo humano, ou seja, reparando tecidos danificados ou substituindo células mortas em diferentes partes do corpo. São encontradas em abundância na medula óssea. As células-tronco são classificadas em 4 tipos diferentes. São elas totipotentes, embrionárias, adultas e pluripotentes induzidas. As células-tronco embrionárias são encontradas em embriões no estágio de blastocito, quando possuem aproximadamente 5 dias após a fecundação, ou seja, elas se formam no começo do desenvolvimento embrionário. O corpo humano possui aproximadamente 216 tipos diferentes de célula, e as células-tronco embrionárias podem se transformar em qualquer uma delas. As células-tronco embrionárias são classificadas em células-tronco totipotentes, que geram tecidos extraembrionários originando organismos completos. Elas podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano. Um exemplo delas é o zigoto. E também são classificadas em células-tronco pluripotentes, especializadas em gerar células de folhetos embrionários, como a ectoderma, a mesoderma e o endoderma. Assim, elas podem se transformar em quase todos os tecidos do corpo, exceto a placenta e anexos embrionários. As células-tronco adultas são encontradas em todas as partes do corpo humano, especialmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical, sendo retiradas dos próprios pacientes para fins medicinais. As células-tronco adultas possuem a função de renovar e reparar tecidos do corpo. Entretanto, são menos versáteis que as células-tronco embrionárias e são também chamadas de multipotentes. Por isso, as pesquisas atuais utilizam em grande parte as células-tronco embrionárias, com o intuito de produzirem outras. As células-tronco induzidas são aquelas produzidas em laboratório. As primeiras foram produzidas a partir da pele. Após alguns testes, foi comprovado que as células podiam se diferenciar em 3 folhetos embrionários. Assim, elas são retiradas de um indivíduo adulto, o que diminui alguns dos conflitos bioéticos do uso de células-tronco, ao excluir o uso de embriões. Essas células representam a possibilidade de tratamento para alguns tipos de doença. Por exemplo, tem sido daí que são retiradas as células de reprogramação. A biomedicina é uma área que vem sempre avançando de forma rápida e trazendo novas tecnologias. Uma dessas traz grandes discussões na bioética, a terapia celular. Tais discussões se dão pelo fato de que se utilizam de embriões humanos como a maior fonte de células-tronco nas pesquisas para o tratamento e cura de algumas doenças que antes eram intratáveis ou incuráveis, doenças degenerativas ou ainda lesões em órgãos vitais. Usar embriões congelados excedentes de tratamentos de fertilização ou obter células-tronco a partir da clonagem terapêutica são 2 opções para realizar esse tipo de tratamento. Com isso, vários questionamentos éticos são levantados. É moralmente válido produzir e utilizar embriões humanos para separar as suas células-tronco? No que se refere à obtenção de células-tronco a partir de embriões congelados, alguns defendem uma espécie de ética de solidariedade, isto é, em nome do bem da sociedade, seria oferecida ao casal a possibilidade de doar os embriões para pesquisa. No caso da questão da clonagem terapêutica, que é um procedimento que tem como objetivo a produção de células-tronco a fim de produzir uma cópia saudável de tecidos ou órgãos para transplante a pacientes doentes, os obstáculos éticos se multiplicam. Nesse caso, os embriões são produzidos já com o objetivo específico de gerar células-tronco e, a partir delas, tecidos e órgãos. Em vez de reproduzir por inteiro um clone, se cria um pedaço dele. Existe, então, uma diferença moral entre os 2 métodos. No caso do embrião congelado, ele foi criado com a intenção de ser fertilizado. Já no caso do clone, ele foi gerado para ser destruído. Mas então, por que não se usam células-tronco adultas a fim de acabar com esses conflitos éticos? A diferença entre as células-tronco embrionárias e outras células-tronco retiradas de outros tecidos do ser humano é a forma de ação desse tipo de célula no tratamento e cura de doenças. Por existir a informação de que a célula-tronco embrionária é a mais eficaz, passou-se a ter um mercado ilegal de embriões, afetando assim a ética médica, bem como ultrapassando os limites da lei. As células-tronco são células primitivas que se diferenciam, dando origem a vários tecidos no corpo, e por isso são consideradas fundamentais para tratamentos futuros de doenças, ou até para produzir substitutos de órgãos danificados. Acredita-se que células-troncos presentes nos diferentes tecidos têm um papel regenerativo quando estes sofrem uma lesão. A medula óssea foi a mais estudada por muitos anos, como fonte tanto de células-tronco hematopoéticas quanto de células-troncos mesenquimais, derivadas da medula óssea humana. São um grupo de células clonogênicas, presentes no estroma da medula óssea,
capazes de diferenciação em várias linhagens de células do tipo mesodérmico. São feitos vários trabalhos científicos publicados sobre a cianoterapia celular, muitos testes e também o tratamento de doenças como diabetes. No Piauí, por exemplo, existe um núcleo de pesquisa localizado na UFPI que faz terapia celular em animais que são induzidos através de medicamentos que os levam a mastite caprina, inflamação das glândulas mamárias que podem até levar à morte do animal, que logo são tratados por meio da terapia celular com o uso de CTM encontrado no tecido adiposo. A fim de melhorar a saúde da população, a ciência vem sempre procurando métodos para alcançar um objetivo, sendo este a cura ou tratamento de determinadas doenças. E os estudos sobre célula-tronco tornam-se um exemplo disso, pois através de seu uso para determinada lesão orgânica é possível chegar a uma regeneração tecidual até terapêutica de determinada doença. Ainda tem muitos testes a serem feitos. Atualmente temos novidades no campo de tratamento de doenças, sendo algumas em fase de teste ainda, como a regeneração de cartilagens, sobretudo a de artroses, a doença de Huntington e feridas cutâneas.